no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 18. Nós lemos assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Isso aí na época lá podia, hoje não, hein? Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Esse homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como os sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a de todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla ou dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste, abatido? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhes respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê ou graça diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O tema desta manhã é alcançando o favor do Senhor Deus. Alcançando o favor do Senhor. Nós estamos aqui no período dos juízes, e Samuel foi o último juiz. Então nós estamos no final aqui do período dos juízes, antes de entrar a monarquia em Israel. E nesse texto que temos diante de nós, nós temos a história de uma mulher muito interessante. E eu resolvi falar sobre isso hoje porque é dia das mães. E quem sabe essa palavra possa encorajar não só as mães, mas os pais e a família de modo geral que nos assiste nesse momento aqui pela TV Marília e também nas nossas redes sociais. Pois bem, sonhar em ser mãe é algo normal para uma mulher casada. Mas será um desafio e tanto, um desafio incrível para uma mulher estéril. A prova está aí, quando a pessoa é estéril, o casal podem, eles procuram os médicos, fazem os mais diferentes tratamentos caríssimos para tentar ser mãe. Então, na época, isso era mais dolorido ainda para uma mulher estéril, porque não tinha os tratamentos que temos hoje. Então, ela tinha que depender exclusivamente de Deus. E claro que hoje também temos que depender, porque a vida é um dom de Deus. A dor de uma mulher estéril era cheia de sonho. A dor de uma mulher estéril era cheia do sonho dela, a pior dor, porque ela queria ser mãe e não podia, porque ela queria ter filhos. Mas Ana, por causa disso, ela não gerou apenas uma oração diante de Deus, mas ela foi diante de Deus com um coração quebrantado, rendido aos pés do Senhor, porque ela estava cansada de ser humilhada pela sua concorrente, de estar da tristeza, da depressão,
de ficar naquela situação. Ana desejava ser mãe, mas não apenas para ter um filho para colocar no mundo, mas para que aquele filho fosse consagrado ao Senhor e crescesse na casa de Deus. Ana não queria apenas vencer um problema da esterilidade, mas ela queria vencer a sua dor e a vergonha por não dar um filho ao seu esposo. Ana não desejava apenas gerar um filho para si mesma, porque às vezes os casais geram filhos para si mesmos e não pensam em Deus, que é o autor da vida. Ana não desejava gerar um filho para si mesma, mas para consagrar ao Senhor por todos os dias da sua vida. Foi o que ela fez mais tarde. Então Ana é um grande exemplo para nós cristãos desta geração, porque às vezes você é cristão, mas você está cheio de medo, tristeza, limitações, sente dificuldades e às vezes atravessa fracassos. Todos nós atravessamos por tribulações, aflições, dificuldades e às vezes até esterilidade espiritual. Mas a minha palavra hoje nessa manhã, eu quero te encorajar a permanecer aí, porque Deus vai mudar a sua história. O Deus que mudou o destino e a história de Ana, muda hoje o teu destino e a tua história para sempre. E a primeira coisa, se você quer ver o seu destino mudado, quer ver a sua história mudada, quer ver a sua sorte mudada, a primeira coisa é: não se conforme com o vazio espiritual que você está. Não se conforme com a ausência de frutos. Não se conforme com a ausência de produtividade. Não se conforme com a falta de crescimento espiritual, profissional e em todos os aspectos. Não se conforme. O texto de Romanos 12 diz para a gente não se conformar com este mundo. Não se conforme com a situação atual. Não fique acomodado. Levante-se dessa situação. Saia dessa tristeza, saia dessa dor, saia dessa doença, saia desse problema, saia dessa depressão. Deus tem para você em Cristo Jesus vida plena, vida abundante. Deus tem para você uma nova história, uma história linda, repleta de bênçãos, do favor, do cuidado, do amor e do poder e da manifestação de Deus na sua vida. Então, se você quer viver isso, eu quero encorajar você, faça o que Ana fez. Primeiro, quero lembrar você, o Senhor Deus é poderoso, poderoso, para fazer sempre mais do que pedimos ou pensamos, sempre mais. Efésios capítulo 3, verso 20, diz pra gente: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, quero começar dizendo isso: Deus é poderoso. Você vai ver isso na história de Ana. Ela pediu um filho e depois ela teve vários, porque quando Deus muda a história, Deus muda para valer, e Ele sempre vai fazer mais. E Deus vai fazer, já libero essa palavra sobre a sua vida agora. Deus vai fazer mais do que você está pedindo ou pensando nesses dias, infinitamente mais. Prepare-se para receber o infinitamente mais. Depois dessa tempestade, depois desses dias, depois de toda essa quarentena, Deus vai fazer mais. Deus é fiel e é poderoso para fazer infinitamente mais. Creia nisso, tome posse aí na sua casa dessa palavra. O Senhor Deus realiza em uma mulher estéril não apenas um milagre, mas o filho que Deus deu a Ana tornou-se em Israel juiz, o último grande juiz, sacerdote e profeta. Um homem com 3 ministérios, fruto de oração, fruto de um ventre que antes era estéril, mas que Deus mudou a realidade, e ao mudar a realidade, abençoou toda uma nação. Creia nisso. Deus vai mudar a sua realidade e vai fazer do teu problema um grande milagre. Declare aí agora, abra sua boca e declare: o meu problema hoje será o meu milagre amanhã. O meu problema hoje será o motivo do meu testemunho amanhã. Deus vai transformar o seu problema em testemunho e em bênção e em glória para o seu santo nome. Foi o que Ele fez na vida de Ana. Mas tudo começou com um processo de ir à casa do Senhor, de se lançar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se você depois quiser conferir esse texto que eu estou falando, que Samuel se tornou o último grande juiz, um grande sacerdote e o primeiro dos grandes profetas, você pode ler depois no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versos de 15 até 17, você vai ver isso. Muitos cristãos e igrejas estão vivendo nesses dias um tempo de frieza e até de esterilidade espiritual.
Às vezes você até tem adoração, mas você está muito mais viciado em celular nesses dias do que em leitura da Bíblia. E eu te encorajo, para um pouco com o celular, para um pouco com as mídias sociais, volte para a Bíblia Sagrada, volte a ter comunhão com Deus, volte a comunhão com o Espírito Santo, volte para o altar do Senhor, o altar da oração, da adoração, da celebração de Jesus, mesmo aí na sua casa. Muitos cristãos hoje até colocam louvor nas suas casas, até tem altar de louvor, de celebração, mas não estão buscando a Deus como Ana buscou, com quebrantamento, com lágrimas, para ver Deus mudando a história. O texto de 1 Samuel capítulo 3 verso 1 diz que naqueles dias, por causa do pecado do sacerdote Eli e por causa dos pecados de seus filhos, o texto diz que naqueles dias Samuel, quando ele começou a crescer, olha que coisa triste, diz: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Por causa do pecado da liderança, Deus parou de se relacionar. Deus parou, porque Deus não se relaciona com quem anda no pecado. Deus parou de se relacionar com o povo. Depois você vai ver isso. Agora, se você ler os versos 19 a 21, quando Samuel começou a crescer na casa de Deus, aí nesse mesmo capítulo 3, 19 a 21, você vai ver que Deus voltou a falar. Deus começou a se relacionar com um adolescentezinho, versos 19 a 21. Deus voltou a falar com um adolescente, por quê? Porque ele encontrou um coração quebrantado, encontrou um coração contrito, e Deus começou a usar esse adolescente, e Deus começou a falar com ele. Quando Samuel crescia e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Verso 20, é bem interessante. Continuou, todo Israel desde Dan até Berseba conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o verso 21 agora: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Agora é interessante que à medida que Samuel vai crescendo e vai andando em santidade e vai desenvolvendo comunhão, Deus voltou a falar, Deus voltou a aparecer, as visões voltaram. Deixa eu dizer uma coisa: se você voltasse para o Senhor hoje, o Senhor se voltará para você. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando Ana buscou de todo o coração, ela encontrou o Senhor. Quando Israel voltou a buscar, Deus passou a se manifestar. O que impede muitas vezes, e aqui nesse caso que estava impedindo, como que nós lemos em 1 Samuel 3:1, que estava impedindo era o pecado do sacerdote Eli e dos seus dois filhos, Ofni e Finéias, porque eles tinham se tornado apenas religiosos, mortos, formais, frios, tradicionais, vazios, porque a religião tinha tomado o lugar da verdadeira adoração e do verdadeiro relacionamento com Deus. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a religiosidade não atrai a presença manifesta de Deus na nossa casa. Se você quer a presença manifesta de Deus na sua casa, faça o que diz Mateus capítulo 6, vai para o seu quarto, feche a sua porta e comece a orar e a buscar o Senhor. Faça isso depois do culto e você vai ver a presença de Deus enchendo aí a sua casa. Através de Samuel, Deus começou a falar novamente e a se relacionar com a nação novamente. Deus tinha parado, como eu disse, por causa do pecado da liderança religiosa. Através de Samuel, filho de Ana, a palavra profética e a presença manifesta do Senhor foram restauradas no meio do povo de Deus. Pois bem, para desenvolver um lindo relacionamento com o seu Deus, nós temos que deixar para trás o pecado. Deixa eu dizer uma coisa: se você é um cristão, mas está andando deliberadamente no pecado e continua nesse pecado predileto, Deus, eu quero dizer uma coisa para você: se você continuar, depois de ser corrigido várias vezes, a sua vida poderá ser cortada da terra. Provérbios 29:1 diz para a gente: o homem que muitas vezes é corrigido e endurece o coração, ele diz assim, será destruído de repente e sem aviso. Então foi o que aconteceu com os filhos de Eli. Se você depois ler em casa, 1 Samuel 3, de 11 a 14, é uma palavra profética com relação a eles, contra eles, e eles depois lá na frente, numa guerra contra os filisteus, você vai ver isso, que eles perderam a sua vida e até a arca foi levada por causa do pecado dos filhos do sacerdote, que o pai não corrigiu. Em segundo lugar, quando você decide honrar a Deus, Deus responde com as suas bênçãos. Presta bem atenção nisso. Hoje, se você decidir honrar a Senhor Deus,
Deus responde com as suas bênçãos. 1 Samuel, por favor, aí projeção, capítulo 2, versos 20 e 21. Olha, o texto vai dizendo que Eli abençoava a Eucana e a sua casa e dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher em lugar do filho que você devolveu ao Senhor. Isso porque Ana pegou aquele filho que ela orou e Deus mudou a sua sorte e consagrou ao Senhor. E olha o verso de número 21. Lembra que eu disse: abençoou pois o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ela pediu um filho e Deus deu Samuel e mais 5. Presta atenção nisso. Quando Deus, lembra que eu falei que Deus faz sempre infinitamente mais? E Deus fez na vida dessa mulher. Antes ela era uma mulher estéril, angustiada, amargurada de espírito, depressiva. Ela não estava nem comendo, ela quase não se alimentava, era uma mulher triste. Mas quando ela foi perante o Senhor, quando ela se colocou na casa de Deus, quando ela se colocou próximo ao altar na casa de Deus, quando ela se ajoelhou e quando ela orou, ela saiu da oração abençoada por Deus, abençoada pelo sacerdote, e isso mudou a sua história e a sua sorte. Veja bem, ela foi lá pedir para Deus mudar a esterilidade, dar um filho, e Deus deu 6, Samuel e mais 5. Sabe por quê? Deus sempre faz infinitamente mais. Hoje é para você. A Ana já está lá no céu, já está lá na glória, mas o legado que ela nos deixou é para mostrar a mim e a você que quando nós derramamos a nossa alma, quando nós derramamos o nosso coração na presença do Senhor Deus, Ele muda a nossa história, muda o nosso destino e faz sempre, sempre infinitamente mais. Nós vamos entender que para fazer isso nós temos que deixar o nosso coração se quebrantar na presença de Deus. Como eu disse há pouco, a família de Eli havia transformado o ministério em um negócio. O temor do Senhor e a sensibilidade pela santidade haviam ficado para trás. Eles estavam banalizando o sagrado. Mas Deus, então Deus removeu esse sacerdote e os seus 2 filhos, para então restaurar o relacionamento com Israel. E tudo começou com a oração de uma mulher que queria ser mamãe, de uma mulher angustiada, de uma mulher que queria ser mãe, que queria ver Deus mudando a história, e Deus interferiu. Então eu quero encorajar você, chegou a sua hora, é a sua vez. Mas para isso não confunda culto de liturgia religiosa, não confunda um culto apenas de uma vez por semana com relacionamento com Deus. Não é possível agradar a Deus andando no pecado. Não é possível receber revelação, unção e poder do Espírito Santo se você não colocar a sua vida no altar. Eu quero encorajar, coloque a sua vida no altar. Lá você vai encontrar a bênção, o poder, a unção e a manifestação do Espírito de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Mas tudo começa com arrependimento do pecado, confissão e um coração quebrantado. Salmista, Salmo 51, 17, a parte B, ele diz: a um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Deus não desprezará. Não podemos nos conformar com qualquer frieza espiritual. Não podemos nos conformar com esterilidade e falta de frutos. Eu li uma pesquisa muito séria em relação aos cristãos formais e conservadores, porque essa pesquisa diz o seguinte: cerca de 93% dos cristãos, membros das igrejas chamadas evangélicas, não evangelizam, não ganham ninguém para Cristo, nunca tiveram a alegria de ganhar uma pessoa através do evangelismo pessoal. Mas eu quero encorajar você a mudar essa história, a mudar essa realidade. Você precisa ficar inconformado espiritualmente e viver um descontentamento santo e buscar o Senhor com todo o seu coração. E buscar um tempo de reavivamento, de restauração, de libertação, um tempo de avivamento espiritual, um tempo de milagre extraordinário. O Senhor Deus está esperando de cada um de nós atitudes que mostrem a nossa disposição de mudar, que mostrem a nossa disposição de andar com Ele, de buscar o Senhor de todo o coração, de buscar a presença manifesta do amado Espírito Santo em nossa vida, na nossa casa, na nossa família e nos nossos cultos de celebração ao Senhor. Nós devemos estar inconformados com a frieza espiritual que muitas vezes não caímos nela. Temos que estar inconformados com o comodismo, com a estagnação, com a esterilidade espiritual. Como discípulo de Jesus,
nós precisamos buscar o Senhor de todo o coração. A Bíblia diz em Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Eu te encorajo, busque ao Senhor com todas as suas forças, com todo o teu coração, com todas as fibras musculares do teu corpo e com todo o teu espírito, alma, vontade, emoções, sentimento, consciência. Busque ao Senhor e você o achará. Nós não podemos estar conformados com a fragilidade das famílias atuais. Há casamentos cristãos. Quantos casamentos cristãos estão sendo desfeitos? Quantas famílias estão à beira do abismo, da falência, do divórcio? Lares onde os filhos são frios espiritualmente, onde não têm interesse pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, porque os pais não estão abrindo a Bíblia, não estão lendo a Bíblia com os filhos nem uma vez por semana. Lares onde os joelhos não são dobrados diante de Deus. Lares onde lágrimas não são derramadas em busca incessante pela presença de Deus. Se você quer ver essa realidade mudando aí na sua casa, meu irmão, se o seu casamento está com problema, se os seus filhos estão com dificuldade, eu te encorajo a buscar o Senhor de todo o coração, a fazer como Ana. Ana foi na casa de Deus e ela foi determinada. Naquele ano ela disse: isso muda agora, essa realidade muda hoje. Enquanto os outros ofereceram seus sacrifícios, foram para casa, ela ficou na casa de Deus em Siló, e aí ela derramou o seu coração. Era aquele mesmo tabernáculo que Moisés havia erguido lá no deserto. Ele, quando chegou, depois de um tempo, ele foi colocado lá em Siló. E Siló foi uma das primeiras, uma capital de Israel por muitos anos. E lá era um lugar de adoração. Lá os sacerdotes estavam ministrando. E Ana foi lá. E ela disse: hoje eu vou me colocar aqui diante de Deus. É como se ela dissesse: hoje eu vou me ajoelhar aqui no altar do Senhor. E hoje eu só saio daqui com essa história mudada, com essa realidade mudada. Sim, meu irmão, primeiramente tudo acontece no mundo espiritual. Você conquista no mundo espiritual e isso se torna realidade no mundo físico. Por isso Ana buscou no mundo espiritual, buscou o Senhor Deus, o Deus que tudo vê, que tudo pode, o Deus que manifesta graça, favor e misericórdia, bondade e fidelidade para com seus filhos. Então hoje eu te encorajo. O altar hoje você não precisa ser um lugar físico, mas pode ser aí no seu quarto, aí na sua casa, diante de Deus. Diga para você mesmo: essa história muda hoje. Essa frieza sai hoje, esse medo vai embora hoje, essa depressão vai embora hoje, essa esterilidade acaba hoje, porque você decide por uma vida frutífera, por uma vida poderosa em Deus, por uma vida abençoada. A terceira coisa que eu quero enumerar: nós devemos buscar, sim, o altar do Senhor Deus e derramar completamente o nosso coração diante dele. Foi o que a Ana fez. Ela foi para o altar, ela entrou naquele lugar e ela se colocou lá diante de Deus, dizendo: hoje essa história de esterilidade encerra. Hoje eu saio daqui com a bênção de Deus. Eu quero encorajar você: faça o mesmo. Coloque-se diante do Senhor, coloque os seus problemas, coloque as suas causas diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Clame ao Senhor por um milagre. Hoje é dia do seu milagre. Hoje no mundo espiritual é dia do seu milagre, é dia da sua cura, é dia da sua libertação, é dia da sua restauração, é dia da manifestação do poder de Deus na tua vida, na tua família, é dia da manifestação da glória de Deus. Hoje, nesse momento, é dia de céu na terra, é hora de céu na terra. Se você tão somente receber essa palavra e dizer: eu vou fazer o que essa mulher fez. É no altar do Senhor, meu amigo, é no altar do Senhor, meu irmão, é no altar do Senhor nosso Deus, com o coração totalmente quebrantado. É no altar do Senhor que tem libertação. É no altar do Senhor que os pecados são perdoados. É no altar do Senhor que as humilhações e os fracassos ficam para trás. É no altar do Senhor que você sai vitorioso. É no altar do Senhor Deus que nós substituímos o coração amargurado, derrotado, envergonhado, triste, por um coração alegre, por um coração festivo, cheio de vida, cheio de fé, cheio de paz, cheio de esperança, cheio de amor, cheio de perdão, cheio da bondade e do favor de Deus. É no altar do Senhor que você encontra o favor de Deus. E se o favor de Deus te alcançar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Se o favor de Deus descer hoje sobre a tua vida, toda a tua família e a tua descendência serão abençoados para sempre. Quarto lugar: ao receber o milagre, não seja egoísta.
Não seja orgulhoso, não fique só para você. Quando Ana recebeu o milagre, ela podia ficar criando seu filho e dizer: eu tenho um filho, eu tenho um filho. Ela podia esnobar agora para Penina, ela podia falar, passar na frente dela o tempo todo com seu filho no colo, e está vendo? É meu filho. Ela podia fazer daqueles filhos o troféu do seu orgulho. Ela não fez isso. Eu quero dizer uma coisa: a Ana fez o que todos nós teríamos que fazer. Às vezes você clama tanto, e você é abençoado, mas você se embriaga com a bênção, e você esquece o Deus da bênção. Misericórdia. Ao ser abençoado, honre ao Senhor que te abençoou. Ao ser abençoado, tenha um coração agradecido. Ana, com um coração agradecido, com um coração cheio de fé, de gratidão, depois que ela desmamou Samuel, lá talvez com seus 2 ou 3 aninhos, ela trouxe, me parece que foi por aí 2 anos, ele já estava andando, ela trouxe Samuel para a casa do Senhor. Ela trouxe Samuel para o local onde ela tinha pedido. Ela trouxe Samuel para o altar, ali onde ela orou, ela colocou Samuel. E ela disse: você vai crescer aqui. Imagina, você pede a Deus para ser mãe, você está estéril por tantos anos, e agora você tem um filho. O filho chegou, como eu disse, era para ser o seu troféu. Ela vai lá e coloca na casa de Deus. Meu Deus, porque naquele dia que ela orou, ela fez um voto. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, ela pediu um filho homem, eu vou consagrá-lo ao Senhor por todo dia que viver. Ela disse: ele vai ser um nazireu, para na sua cabeça não vai passar na vala. Ela fez um voto de nazireu. Ele vai ser um homem santo, ele vai ser consagrado ao Senhor. E Deus ouviu. Ah, meu amigo, quando você faz um voto de todo o coração, quando você pede a Deus para mudar a sua história, a sua realidade, a sua situação financeira, a sua situação de saúde, o seu casamento, a sua família está passando, lê essa história, vê o que Ana fez, mas cumpra o seu voto. Ana voltou ao altar. 1 ano, 2 anos depois ela volta agora com o filho no colo. Ela trouxe um boi, um novilho, e ela colocou seu filho na casa de Deus. Ela falou: foi aqui que eu te pedi. Em outras palavras, sabe o que ela está dizendo? Samuel, foi aqui que você foi gerado. Primeiro, antes de você ser gerado no meu ventre, você foi gerado aqui. Foi aqui que eu recebi você. Então o melhor lugar para você crescer é na casa de Deus. Ei, papai e mamãe, o melhor lugar do teu filho crescer não é numa redoma de vidro. O melhor lugar para o teu filho crescer é aqui na casa de Deus. Logo, logo essa quarentena vai passar. Traga o teu filho para a casa de Deus. Você protegendo o teu filho, a tua segurança para ele é falha. Ela chega um fim mais cedo ou mais tarde. Cria o teu filho na casa de Deus e gere um Samuel para Jesus. Cria o teu filho aqui na palavra de Deus. Cria o teu filho aprendendo desde cedo o caminho que ele deve andar. O teu filho ou a tua filha. Eu sei de pais que às vezes ganham um filho, a criança já está com 6 meses e nunca mais veio à igreja. Meu Deus, esse filho não é seu troféu. Ele tem que crescer para a glória de Deus. Ana não fez isso. Ela morava longe, lá na região, na tribo de Efraim, lá nas montanhas. O marido só vinha de ano em ano para a festa, provavelmente a festa da Páscoa. Ele vinha, trazia suas ofertas. Ele era um homem fiel, trazia os seus dízimos, trazia suas ofertas, consagrava e adorava. Eles faziam uma semana de adoração e voltava. E no ano seguinte, quando a Elcana subiu, ela não subiu, estava amamentando ainda. Mas no segundo ano, ela veio, trouxe o seu novilho e trouxe o seu filho. Ei, Ana deu o melhor ao Senhor. Se você quer ver a bênção de Deus fluindo, se você quer experimentar o infinitamente mais, pare de ser egoísta. Não fique com as sementes que Deus te deu. Coloque a semente no altar e elas vão multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. Seja fiel ao Senhor, honre ao Senhor. Ana voltou e ela não deu qualquer coisa, além do novilho, ela deu seu filho. E agora aquela mamãe que orou tanto, sabe o que ela faz? Ela deixa o seu filho ali para crescer com Eli. Embora o Eli tivesse pecado, os filhos de Eli em pecado, Deus não estava falando. Ela falou: mas você vai crescer diante do Senhor nesta casa. Sabe o que a Bíblia diz? De ano em ano agora, ela fazia uma roupa bonita, e cada ano que ela voltava, ela trazia as roupinhas para Samuel. Ele ia crescendo, ela ia trazendo as roupas para ele, e ali ela via o seu filho só uma vez por ano. Foi nesse período que o Senhor abençoou e lhe deu mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Sabe por quê? Quando você honra o Senhor e quando você oferta o Senhor o melhor que você pode, Deus vai fazer o infinitamente mais. A atitude de Ana glorificou o nome de Deus. A atitude de Ana fez com que a nação de Israel toda no futuro fosse abençoada a partir do seu filho, que cresceu, como disse o último grande juiz,
um grande sacerdote por mais de 50 anos em Israel, o primeiro dos grandes profetas. Ele tinha 3 funções, 3 ministérios. Juiz era o governador, ele governava a nação. Ela gerou um governo para a nação. E Samuel pôde ungir o primeiro rei. Depois de uns 30 anos que ele estava como juiz ou mais, ele ungiu o primeiro rei, Saul. Saul falhou, ele ungiu o segundo rei, Davi. Olha, Samuel ungiu Saul e depois ungiu Davi como rei. Ele fez a transição. Que interessante, porque uma mãe orou, porque uma mãe pediu o filho no altar, porque a mãe trouxe o filho para o altar, e ele cresceu na casa de Deus, se tornou um governo justo. Ele não se corrompeu em nenhum momento. Quando ele foi entregar o seu governo na presença do novo rei, ele disse para a liderança: eu estou aqui. Você pode ler isso em 1 Samuel 12. Eu estou aqui. Que se apresente alguém de que eu tomei um jumento ou um boi, qualquer coisa, que se apresente alguém que eu julguei imparcialmente. E toda a nação, toda a liderança disse: não, você está livre, você está limpo, você não se corrompeu. Um governo fantástico. Ele foi o governador geral da nação, né? É como se fosse o presidente da nação por mais de 30 anos ou 40 anos. Sacerdote, aquele que se colocava diante de Deus. Ele viajava o Israel todo, ministrando ao povo, mantendo o povo perto de Deus. E o primeiro dos grandes profetas, com autoridade espiritual como poucos. Quando Samuel chegava numa cidade, as pessoas tremiam, porque o homem de Deus tinha chegado, e ele sabia que o que ele falasse aconteceria. Então Ana nos ensina como transformar desertos em jardim regado, florido. Como transformar o deserto num jardim poderoso para Deus, glorioso. Como transformar lágrimas, desprezo, vergonha e dor em honra, vitória e triunfo. E muitas bênçãos não para só a família, mas para a nação. Ei, a sua realidade pode ser transformada a partir de hoje. A sua esterilidade pode ficar para trás. O seu vazio existencial pode ficar para trás agora, se você convidar o Senhor para entrar na sua vida e mudar o seu destino, o seu coração. A sua tristeza pode desaparecer agora mesmo, no final dessa palavra, na oração já. A sua depressão pode ser curada agora. A sua frieza espiritual pode ser mudada agora em calor e fogo e presença do Espírito Santo. Se você tão somente se colocar no altar do Senhor nessa manhã, se você derramar o seu coração na presença dEle, se você com o coração quebrantado orar como Ana orou naquele dia na casa de Deus lá em Siló, o Senhor Deus respondeu a Ana, mudou a sua sorte, mudou a sua história, mudou o seu destino. Deu-lhe um filho, que foi essa bênção que eu já disse a você, como sacerdote, juiz e profeta. Foi essa bênção poderosa para a nação de Israel e até hoje para nós. Nos inspira como ser homem de Deus. E o Senhor deu a ela os outros filhos, abençoados, por causa da sua oração. Deus mudou o seu destino. Agora é hora da gente orar. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção e depois nós vamos orar e adorar. O Senhor responde orações feitas com corações quebrantados, corações contritos. Então essa agora nós vamos bem rápido aí, pessoal. Agora é a hora de você colocar a sua vida no altar do Senhor. Agora é a hora de você ir na sua casa clamar. Se for necessário chorar, você vai chorar. Agora é a hora de você adorar. Agora é a hora que o Senhor te chama para começar a mudar a tua história. Agora é a hora que o Senhor vai começar a fazer coisas grandiosas, milagres criativos, milagres extraordinários, sobrenaturais. Comece a agir agora em direção ao Senhor. Eu quero te convidar agora a fazer o que Ana fez naquele dia, na casa do Senhor, lá em Siló. Porque se você orar como Ana, você vai ter a sua história mudada para todo sempre. Nós vamos ter um tempo agora rápido de louvor, e vamos ter uns 10 minutos de oração, adoração e celebração a Jesus Cristo. E nesse momento da oração, aí na sua casa, vai ter cura, vai ter milagres, vai ter o favor do Senhor. Nós liberamos os céus abertos sobre a sua casa, o mover do Espírito Santo, a graça do Senhor. Que experiência essa mulher viveu. Como é maravilhoso olhar como Deus muda a dor, a angústia, a tristeza, a depressão em festa de louvor, adoração e celebração. Agora é a sua vez. Chegou a sua hora. É nesse momento.
Levante-se do seu sofá. Adore conosco. Vamos diante de Deus. E quando nós estivermos orando daqui, você vai orar fervorosamente. Nos procure. E aí você já pode olhar para o seu visor. Aí você pode preencher a sua ficha. Nós queremos acompanhar você. Queremos saber de você. Queremos cuidar de você nessa nova realidade. Não esqueça, foi o sacerdote que abençoou Ana. Quando Ana terminou de orar, quando o sacerdote falou com ela, o sacerdote disse: vai em paz, e o Deus de Israel conceda o que você pediu. E aquilo mudou. Se você vai receber a nossa oração, você vai se levantar, vai mudar o seu semblante, vai se alimentar, vai sair da cama, vai sair da depressão, vai andar como uma pessoa curada, vai andar como uma pessoa poderosamente, gloriosamente abençoada por Deus.